Olá, turma. Aula de Sociologia para os terceiros anos. Professor Tiago, Colégio Dom Bosco. Gente, vamos lá? Na aula passada, a gente analisou o capítulo 10, Relações de Poder e Sociedade. Só para relembrar bem rapidinho, certo? Nesse capítulo aqui, a gente percebeu que com o advento da modernidade, né, com a industrialização, a urbanização, determinados grupos sociais se apropriaram do poder político, do poder econômico, do poder ideológico, e a partir dessa posse eles iniciaram aí a ressignificação de alguns comportamentos, de algumas atitudes, de alguns sentimentos, construíram também alguns projetos de felicidade, de alegria, de futuro, e se apropriaram desse poder para isso. Que poder é esse, professor? São os poderes, né, que são aí dispersos na sociedade e que fazem parte do próprio Estado, das instituições de ensino, como escola, universidade, institutos de pesquisa, dos grupos religiosos. Então, esses grupos, né, desse período da modernidade, se apropriaram desse poder para poder ditar e incutir na mente, na vida das pessoas, determinados comportamentos esses que eles julgaram como corretos, como harmoniosos, certo? E obviamente todos aqueles que de alguma maneira se desviaram desses comportamentos vão sofrer as suas punições e a sua forma disciplinar desse poder. Nesse contexto aqui, bem rapidinho, só para te relembrar, a gente viu um teórico francês extremamente importante, que você vai estudar na universidade, seja qualquer curso que você venha fazer, que é Pierre Bourdieu. E Pierre Bourdieu, ele vai lançar um conceito novo, que ele vai chamar de violência simbólica. O que é a violência simbólica, professor Tiago? É um tipo de coação, é um tipo de força que você recebe, que você sente, mas que não vai, vamos dizer assim, degredir ou machucar o teu corpo físico. Mas que de alguma maneira essa violência simbólica que é abstrata, que é subjetiva, ela vai coagir a tua subjetividade, a tua consciência e teu inconsciente para que você pense, seja, viva, respire, consuma, se projete a partir dessa violência simbólica, certo? De acordo com o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a violência simbólica é exercida por meio da coação social, sendo muitas das vezes praticada no âmbito dos sistemas de ensino e de poder e vinculada de forma sistemática pelos meios de comunicação. Ou seja, é um exemplo que eu dei para vocês da seguinte maneira. Eu tinha um show, né, um show muito importante, eu gostei, que eu estava doido para ir, e isso lá em Recife, e o local onde esse show foi feito ficava a 1 quilômetro da minha casa. Mas o ingresso era muito caro, era impossível de ser pago. E da varanda da minha casa eu ouvi o show e vi algumas movimentações. Aquela cena, aquela experiência que eu experimentei, que eu vivi, para mim foi uma violência simbólica. Que não houve uma agressão física, nem verbal, mas houve uma violência subjetiva. Ou seja, o poder econômico determinando os meus comportamentos, onde eu deveria estar, onde eu não deveria estar. Ou seja, é subjetivo, mas é uma violência simbólica. Ok? Isso foi o que a gente viu no capítulo 10. Hoje, a nossa aula é capítulo 11. Deixa eu ajeitar aqui, capítulo 11. Que fala formas de poder e sua influência no cotidiano. A gente vai, vamos dizer assim, vai enfatizar mais um pouco a questão do poder no cotidiano, como eu já dei esse exemplo anteriormente do capítulo passado, certo? Ele coloca aqui, página 142,
capítulo 11, formas de poder e sua influência no cotidiano. Ele diz assim, instituições de poder. Instituições de poder. A fim de que se possa avançar no debate, é importante compreender as 3 formas básicas de poder social. 3 formas básicas. Primeira, poder econômico. Poder econômico. Aquele que serve de bens aquele que se serve de bens economicamente necessários para a legitimação de interesses de classe e de projeto político. Os usos políticos do poder econômico rotineiramente pretendem influenciar desejos de compra e de consumo. Veja só, o poder econômico em um sistema capitalista ele é extremamente pertinente, porque essa ideia do capital, do poder de comprar um objeto, de poder de ter um serviço ou frequentar determinados espaços, que vai ser pulverizado, vai ser massificado como um valor moral, como um valor social. Então, as identidades desse sujeito, o status dele frente à sociedade, como ele se comporta, como ele é visto pela sociedade, depende do que ele consome, como ele consome e por que ele consome. O poder econômico ele vai nos colocar em posições sociais diferentes, na pirâmide social de forma diferente. Então, não é só o poder econômico, mas esse poder econômico vai te oferecer um status, uma posição. E essa posição vai reverberar de outras maneiras, terá desdobramentos diferentes. Então, quem detém o poder econômico vai construir valores a seu benefício. Por exemplo, se eu sou um dono de uma fábrica de tênis, eu vou pulverizar, eu vou homogeneizar uma propaganda dizendo que quem consumir determinados tênis X terá um status diferenciado na sociedade. Então, se eu sou um industrial de carros, automóveis, então eu vou dizer que o homem sem um carro, ele não tem valor na sociedade capitalista. Ele precisa de um carro para poder ser respeitado pelos seus pares, precisa de um carro para ter status. Então, eu, dono do poder econômico, eu vou pulverizar, eu vou construir um discurso e um valor que esse carro, que esse tênis, que essa marca, que esse serviço é bom, é importante, é pertinente. Se você não consumir, você vai ficar à margem dessa sociedade que só consegue construir uma identidade a partir daquilo que ela consome. Ok? Ou seja, para viver em uma sociedade de consumo, eu também preciso virar mercadoria. É mais ou menos essa ideia. Até Bauman fala sobre isso em Vida para Consumo. Ok? Beleza, vamos lá. Poder econômico, agora poder ideológico. E o poder econômico e o poder ideológico andam de mãos dadas, não é isso? Poder ideológico, aquele forjado por instituições de saber, por grupos comerciais, educacionais, religiosos, bem como por veículos de informação, que pretendem incutir determinadas ideias, valores e perspectivas doutrinárias. Os usos políticos da ideologia pretendem influenciar a conduta, a moral, os costumes, os modos de ser e de estar no mundo. Perceba que o poder econômico também tem esse poder, mas ele só consegue ter efeito, só consegue ter resultados porque se alia ao poder ideológico, que é produzido, que é reverberado a partir do discurso, a partir da imagem, a partir do comportamento. E essa imagem, esse comportamento, ele vai ser publicizado pela indústria cultural, pelos meios de comunicação de massa, que vai de alguma forma incutir no consciente, no inconsciente desse sujeito, maneiras de agir, maneiras de ser, maneiras de fazer, maneiras de como ele vai ser, de como ele vai fazer, de como ele vai sentir. Lembrou de Durkheim? Socialização, poder coercitivo do fato social, é isso aí. Ou seja, é um campo de ideias, é um campo de conceitos e princípios que vai, de alguma forma, fazer força nesse sujeito, vai coagir esse sujeito para que ele tenha esses comportamentos, para que ele tenha esses sentimentos. E, obviamente, que ele próprio seja legitimador
dessa plataforma ideológica que paira sobre nós. Onde você agora não consegue mais distinguir o que é falso e o que é verdade. Porque está tão próximo dos teus olhos essa ideologia que você não consegue mais distanciar e ter um olhar diferenciado, mais crítico, ok? Esse é o poder ideológico, né? De moldar o meu comportamento de acordo com determinados grupos, né? Porque a ideologia não vem do nada, ela é construída com ideias, com discursos por um determinado grupo para que o outro também aceite as suas regras que são impostas ou massificadas, certo? Beleza. Poder político agora. Vou ler. Aquele identificado com instituições políticas, as quais definem o ordenamento jurídico que rege a vida em sociedade. Continuando. Que delibere, diferencia o legal do ilegal. Mais que isso, determina a ordem de punições. Ou seja, o que é que o texto está ensinando a gente? Que o poder político está relacionado, está ligado às instituições. Obviamente, quando a gente fala de poder político, a primeira instituição que vem à nossa mente é o Estado. E não está errado, não. O Estado é, sim, o monopolizador do poder político. Ele legitima a violência, ele legitima esse poder, certo? Então, continuando aqui. O Estado é a principal instituição que detém o poder político. O termo Estado deriva do latim status, estar firme, e significa o equilíbrio das relações de força mantida pelo exercício do poder. Aí vem Max Weber e diz o seguinte, para Max Weber, o Estado é uma instituição política dirigida por um governo soberano que reivindica o monopólio da autoridade para o uso da força disciplinadora. O que Max Weber quer nos ensinar? Diz o seguinte, olha, o poder só existe porque existe um grupo, existe uma sociedade que legitima esse poder, que legitima através do voto, da representatividade. E o Estado, ele é o único que detém e que pode deter o monopólio da violência. O monopólio da violência ou da autoridade nada mais é de que o Estado obriga você a ter determinados comportamentos. Se por acaso você se negar, se você desviar a sua conduta, o Estado ele pode usar de violência institucionalizada para poder corrigir a tua conduta que para ele foi ilícita, não foi correta. Então, para Max Weber, a única instituição que possui o monopólio da violência é o Estado. Além disso, para que haja Estado, é preciso de uma sociedade que legitime esse poder soberano. As instituições só existem porque existe uma sociedade, existe um grupo de pessoas que vão defender, legitimar. Mesmo que você obedeça essas ordens, você legitima, certo? É aquela história, né? Lá nos primórdios a gente pergunta assim, quem nasceu primeiro? Quem surgiu primeiro? A sociedade ou o Estado? E a resposta é a sociedade. Então, obviamente que o Estado é uma construção social. Agora, por que o homem constrói o Estado? Aí existem várias teorias para explicar isso. Uma delas é para proteger as propriedades desse homem. Então, quais são as minhas propriedades, professor? Primeiro, a vida, aí vem a minha casa, a terra, o gado, o arado, a família, meus bens, minhas propriedades. Então, o Estado surge porque o homem criou o Estado para proteger as suas propriedades, a sua vida, para disciplinar a sociedade, ok? Beleza, isso é o que Max Weber coloca, né? O Estado é a única instituição que possui o monopólio da violência, ou seja, essa violência é para disciplinar, coagir o sujeito a fazer ou a realizar as condutas que o Estado coloca como corretas, ok? Muito bem. Aí continuando aqui, ele diz assim, de acordo com algumas correntes de pensamento, o Estado é apenas mediador de conflito e promotor do bem-estar social. Sua função é definir
condições para a conquista da harmonia e a preservação dos interesses sociais ou comuns. Veja só, essa ideia de dizer que o Estado ele é apenas mediador de conflito, né, a parte da sua polícia, da sua justiça, das suas instituições sociais, políticas, econômicas, né, eu acho, minha opinião, é uma visão muito ingênua e muito passiva. Claro que quem dirige o Estado, ou seja, os governos que dirigem o Estado, possuem viés políticos, possuem viés econômicos, possuem viés ideológicos, e obviamente que eles vão, com essa máquina na mão chamada Estado, eles vão defender os interesses dos seus grupos. Eu acredito nisso, né? Eu deixo aberto para vocês, cada um faz a sua interpretação, mas seria muito ingenuidade minha achar que o Estado ele é passivo, é apenas mediador, né? Que ele é um promotor do bem-estar social, ou tende a ser promotor do bem-estar social. Eu em parte discordo dessa definição, mas enfim, eu deixo aberto para cada um fazer as suas considerações, certo? Outras correntes de pensamento, no entanto, compreendem que o Estado não é mediador de conflitos sociais, mas sim uma estrutura de poder que interfere no modo como esses conflitos são forjados. Isso acontece pois, para tais correntes, o Estado é um instrumento de classe mantido sob o domínio da burguesia industrial. Aqui é uma visão marxista que diz que o Estado ele está a favor, ou melhor, é um comitê a favor da burguesia, né? Por entender que quem domina, quem controla o Estado é a burguesia capitalista. Eu também acho que é uma radicalização, porque eu penso e vejo que quem controla o Estado, quando eu digo Estado, não estou falando só de presidente da República não, mas todos os cargos, executivo, legislativo, enfim, judiciário, a nível micro, município, Estado, União, enfim, estou falando sobre isso, certo? Também o radicalismo achar que quem está no controle do Estado sempre são a burguesia industrial, capitalista. Eu percebo que nesses últimos 30 anos houve uma abertura maior e outras classes sociais, né, não só a burguesia, mas classes populares, tiveram o privilégio, né, e a honra de estar no controle do Estado. Então, essa tese de dizer que quem controla, quem está no poder político é apenas a burguesia, eu acho que isso é uma tese que caiu por terra há muito tempo. Hoje, com a representatividade das várias manifestações políticas e ideológicas, esse Estado está aberto para essas pessoas, essas minorias, excluídos, né, mas que hoje têm acesso e têm um lugar garantido nesse Estado. Certo? É mais difícil, obviamente, mas eu acho muito radical dizer que o Estado ele é um comitê a serviço da burguesia. Eu acho que hoje abriu um pouco mais, certo? Quando eu digo Estado, repito, Estado, União, Estado de Pernambuco, Bahia e os municípios, certo? Pois bem, agora entrando aqui no chamado cotidiano e poder. Cotidiano e poder, página 142, beleza? Para a gente finalizar esse capítulo que é bem curtinho. Cotidiano e poder. E o texto traz para a gente 3 pensadores que vão desenvolver ideias e conceitos sobre o poder, que é Antonio Gramsci, o italiano Antonio Gramsci, Saxo Pesson e o francês Michel Foucault. Eu vou destacar aqui 2, Antonio Gramsci e Foucault. Antonio Gramsci, italiano, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai falar e vai discutir com a gente? Ele é um marxista, né? Ele tenta fazer a Revolução Socialista na Itália e não consegue, no início do século XX. Ele é preso. E na prisão ele escreve uma obra chamada Memória de Cáceres. E nesse livro, é como se fosse uma revisão teórica e prática de tudo aquilo que ele viveu, que acertou e que errou como revolução, como teoria. E ele vai dizer o seguinte, ó, as transformações sociais, elas não vão vir de forma exógena. Elas não vão vir de forma exógena. O que é falar de transformação social a partir de uma modificação exógena? Exógena quer dizer fora. De fora para dentro. Então, sociedade e mudança. A mudança vem de fora para dentro. Certo? Na perspectiva dele, isso não acontece.
É difícil acontecer. Foi isso que eles erraram com a Revolução Socialista na Itália. Né? Achar que uma revolução violenta para tomar o poder estatal iria resolver. O problema é que quando os marxistas olham para a sociedade, eles conseguem ver duas coisas apenas. Duas classes sociais diferentes e antagônicas. E a gente tem que perceber que antes de ser classe, esse operário ele é um indivíduo. Ele é um sujeito social. E que na sua cabeça ele não está em concordância com todos aqueles. Então há desvios. Então por isso que dificilmente acontecem essas revoluções de forma exógena, de fora para dentro. Ele vai dizer, Antônio Gramsci, que a transformação social vai acontecer de forma endógena, de dentro para fora. De dentro para fora. Endógena. Mas, Gramsci, como é que isso vai acontecer? Ele vai explicar. Quando o Estado, quando as instituições abrem espaços para essas minorias, para esses trabalhadores, para essas pessoas que de alguma forma foram excluídas do poder estatal, para que essas pessoas venham para o Estado, venham para as instituições e consigam lá dentro transformar o hábitos, como disse Bourdieu, transformar a cultura dessa instituição, dessa sociedade. E a partir da mudança de cultura, aí sim, temos mudança de comportamento e mudança também nas relações de poder. Então a transformação ou a revolução vai vir, de acordo com Antônio Gramsci, quando se muda a cultura. Obviamente, mudar a cultura demora muito, né? Mas eles vão mudar a cultura para fazer uma transformação de forma endógena, mudando a subjetividade, a cultura, o hábito, o costume das pessoas, para que a gente possa mudar essa sociedade. Isso é o que Antônio Gramsci fala, certo? Pois bem, para fechar, nós temos agora Foucault, Michel Foucault, francês. Quando se fala de poder, ou de um estudo teórico sobre as relações de poder contemporâneas, modernas, atuais, você precisa se debruçar sobre Michel Foucault, em duas obras importantes que eu acho. Micropoder, é um livro que ele chama Micropoder, e Vigiar e Punir, certo? Mas de forma geral, vou fazer aqui uma síntese aqui de Michel Foucault. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, o poder ele não está concentrado em uma instituição, como se pensava, por exemplo, o Estado, ou a igreja, ou a universidade. Não existe um monopólio do poder a partir do Estado, a partir dessas instituições. Então o que ele percebe? Ele vai analisar o cotidiano das pessoas. E vai perceber que o cotidiano das pessoas, as interações sociais, as relações sociais em todos os espaços, família, escola, igreja, comunidade, trabalho, Estado, não interessa. Em todas as instituições, em todas as relações sociais, em todas as interações sociais, lá está presente o poder. É tanto que ele chama, na obra dele, ele fala de micropoderes, né? Ou seja, existe um poder central que é fragmentado, distribuído, pulverizado na sociedade, onde você percebe isso, você percebe a coação, você percebe a autoridade em todos os espaços, no trabalho, na comunidade, na escola, na universidade, né? Nos meios de comunicação, ou seja, é um poder que foi fragmentado. Agora tem um detalhe importante, ele diz assim, ó, para Foucault, além de sua face disciplinadora e coercitiva, o poder somente se realiza quando convertido em discurso de verdade. Quando os atores sociais, mais que disciplinados, passam a ser agentes disciplinadores, moralizadores de práticas e costumes. Então perceba, gente, que para Foucault, esse poder ou esse micropoder só existe porque existem pessoas que, a partir do discurso, o discurso verdadeiro, o paradigma da verdade, a partir desse discurso, vai legitimar aquela prática. Ao mesmo tempo que eu sou submisso a essa prática, eu também vou legitimar. Como é que eu faço isso?
através da análise do discurso verdadeiro, do discurso paradigma de verdade. Então eu legitimo, ou seja, uma autoridade ou uma pessoa simples que vai dizer o seguinte, ó, posso falar, dá só um exemplo aqui, é preciso você fazer determinado comportamento, ser determinado, fazer isso, ser isso, falar isso, para poder ser aceito na sociedade. Então, essa pessoa que fala, ao mesmo tempo que ela sofre essa ação, ela também está legitimando essa ação. Então, para Foucault, esses micropoderes que são espalhados pela sociedade, são espalhados nas instituições, eles só têm poder de coercitividade, de disciplinamento, porque existem pessoas que, através do discurso da verdade, legitimam esse tipo de prática e de hábito, certo? Para Foucault, não existe poder que se hegemonize harmoniosamente, sem que antes seja mediado pelo discurso ou sem que, da mesma forma, seja confrontado com estruturas de micropoderes. Enquanto resultado das ações do homem, o poder carece de um discurso de verdade que seja capaz de justificá-lo e torná-lo aceito pela sociedade. Então esse discurso ele é ouvido na escola, em casa, na igreja, na comunidade, nas mídias sociais. É um discurso que vai sendo incutido na tua mente a ponto que você não consegue mais fazer uma distinção se aquilo é certo ou aquilo é errado. Você apenas pratica aquela ação, realiza aquela ação. Por quê? Porque existiam pessoas que legitimaram essa ação através do discurso da verdade. E você, membro dessa sociedade, reproduz essa força. Temos aí, por exemplo, o discurso do patriarcalismo, do machismo, por exemplo, né? Ah, o homem é aquele homem público que vai trabalhar, que vai buscar os rendimentos, prover a família. E a mulher não, a mulher deve ficar em casa. O lugar da mulher é em casa, na cozinha, cuidando dos filhos. Além de ser uma violência simbólica, obviamente, machismo é uma violência simbólica, né? Como não chega até uma violência física, verbal, psicológica, né? Ele é micropoderes que estão instalados em casa. Quando você vê o seu pai, o seu avô, alguém mais velho disciplinando, discutindo, falando que é o lugar da mulher na cozinha, isso é um micropoder que está sendo legitimado pelo discurso, o discurso de verdade. E se a gente não tiver um pouco de preocupação, não estar de prontidão intelectual, a gente acaba reproduzindo esse discurso de forma automática. Ou seja, a pessoa, obviamente se a mulher quiser ficar em casa, é um direito dela hoje, ela tem liberdade para fazer isso. Eu quero ficar em casa, ela fica em casa, né? Mas se ela quiser sair para trabalhar, ganhar um mercado de trabalho, estudar, ter suas liberdades, ela também tem esse direito, obviamente, né? Isso é outra discussão, tá bom? Mas veja que esse micropoder está fragmentado, não está mais concentrado no Estado, mas ele está fragmentado, de acordo com Foucault, nas instituições. E quem vai legitimar o professor? O discurso de verdade. É eu que falo, é o padre, é o político, é o líder político, é o líder religioso, é o colega, é o grupo de amigos que vai legitimar. Você ouve, e se você não tiver discernimento, capacidade crítica, repertório intelectual, você reproduz esse discurso. E a gente faz isso, muito. Por mais que a gente não queira, a gente reproduz esse discurso. Beleza? Tranquilo. Ótimo, maravilha. Capítulo 11, formas de poder e sua influência no cotidiano. Leiam, façam atividade e até a próxima aula. Beijo no coração, se cuidem. Tchau.